alegria, todo tempo, sim. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo, verdadeiro, fez tudo Ele fez ao me dar a salvação. Obrigado, Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Grato lhe sou porque primeiro me amou. Grato lhe sou pela vida que comigo gastou. Grato lhe sou pela minha solução. Eternamente grato pelo ato de bravura. Hosana, digo os anjos nas alturas. Grato lhe sou porque um dia vai ter fim a amargura. No final do livro tá escrito que o amor triunfou. Delaçou, vem toda a minha gratidão. Sua noiva espera ansiosa pelo esposo que vem como um leão pra trazer renovo. Ó meus manos, ó meu povo, fiquem firmes e mantenham o posto. Chega de desgosto, nunca mais escorrerão lágrimas no seu rosto. A festa começou e não tem hora pra acabar. Seu espírito incendeia, faz a massa balançar. Alegre sim, pois a gente tá deixando dar. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Este é o culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, neste domingo, quando começamos uma nova semana, começamos um novo tempo concedido pelo Senhor. Como foi a semana que passou? Foi boa? Eu tenho a certeza que, mesmo que alguns problemas tenham acontecido, algumas dificuldades tenham acontecido, eu tenho a certeza que você pôde experimentar a graça do Senhor ao longo dos dias que se passaram. E hoje o Senhor, ao nos dar a oportunidade de despertarmos para este novo dia, esta nova semana, representa então a renovação das misericórdias de Deus sobre nós e a certeza de que o Senhor continua ao nosso lado, continua presente em nossas vidas e tem respostas para a cada momento desta nova semana em sua presença. O Senhor também espera que neste domingo possamos então rever a nossa vida, o nosso coração, nossos compromissos, nossa disposição
disposição, inclusive em praticar o bem, fazer coisas boas para aqueles que estão ao nosso redor e aqueles com os quais nós vamos nos encontrar ao longo desta nova semana. Então, neste culto, a nossa ênfase é exatamente essa: fazer o bem, o ajudar, o estar junto, especialmente num tempo como este, em que precisamos manifestar cada vez mais a nossa solidariedade, o nosso amor uns para com os outros. E é por isso que quero iniciar este culto com o texto da palavra do Senhor, que diz assim, lá em Romanos capítulo 13, verso 8, diz assim a palavra: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei de Cristo, que é a lei do amor. Devemos amar uns aos outros e manifestar de uma forma prática este amor. É a ênfase desta manhã. E aí quero convidar você a permanecer conosco. Daqui a pouco teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, a lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição, o ensino para as nossas crianças, os louvores e a mensagem do Senhor para o nosso coração. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos falar com o Senhor? Querido Pai, nesta hora, quando nos aproximamos diante de Ti, nesta manhã, neste primeiro dia desta nova semana, queremos pedir a Tua direção, Teus cuidados, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, de uma forma toda especial, responda às questões da nossa alma, atenda os pedidos, receba a nossa gratidão e possa assim nos conduzir em tudo que temos de fazer, ainda hoje e ao longo da semana. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos, ó Deus, de uma maneira ainda mais intensa, sermos portadores do amor que o Senhor tem colocado em nossas vidas por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Que seja um amor não apenas de palavras, mas um amor de ação, um amor que faça diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor e de todos aqueles que possamos alcançar até os confins da terra. É a oração que fazemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar. O seu amor por mim, tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir. O seu amor por mim, constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso, o amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. É o seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar. O seu amor por mim, tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai
vai diminuir. O seu amor por mim, constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável. A sua graça é inesgotável, inabalável. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável. A sua graça é inesgotável, inabalável. Bom dia, Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Um bom domingo para vocês. Vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical de número 13, que o tema é A Morte da Morte. O irmão ou a irmã tem medo da morte? Veja bem que eu não perguntei se você tem medo de morrer, mas medo da morte. A morte é uma separação. Em primeiro lugar, uma separação de você com a sua família, de você, dos seus amigos. A morte é uma separação dolorosa. Mas existe uma outra separação que a morte faz também. A morte é a separação do corpo e do espírito. É interessante ver que a humanidade, durante muito tempo, durante toda a sua existência, na verdade, ela teme a morte, ela tenta driblar a morte. Mas a morte é inevitável, a morte é a consequência do nosso pecado. Eu vou, você vai, todos vão um dia. Você está preparado para esse momento de morte? Não só da sua morte, mas da morte dos seus familiares? Meus irmãos, é um assunto muito delicado, mas é preciso falar sobre isso. Nós temos a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. E os irmãos que já foram batizados lembram que o batismo, na verdade, ele é um sepultamento. Quando nós descemos as águas, nós estamos simbolizando a nossa morte. E quando nós voltamos, nós estamos simbolizando a nossa ressurreição em Cristo. Então não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós e nós vivemos para Cristo. Então não é aceitável que o cristão tema a morte. Lógico que se entristece. Aliás, nós vamos sentir saudades de todos os nossos entes queridos que se foram ou que ainda vão. Existe a dor da perda, existem mortes bem complicadas que envolvem martírio e dor e sofrimento. Mas nós temos que viver na esperança de que Jesus Cristo veio à Terra, se esvaziou, encarnou e sofreu por nós, sofreu a morte por nós, para que abrisse o caminho para que nós tenhamos a vida eterna. E por isso é tão importante que nós preguemos o Evangelho, para que todos tenham essa esperança de que a morte não é o fim. A morte, meus irmãos, ela recebeu um golpe fatal quando Jesus ressuscitou, porque ele ali venceu a morte
E Paulo até caçoa da morte no capítulo 15 de Coríntios, quando ele fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Cadê a tua força? Cadê o teu poder? Foi tudo vencido. Eu vou ler esse trecho, está em 1 Coríntios 15, do 54 ao 58. Assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse capítulo de 1 Coríntios traz toda a visão que o cristão deve ter em relação à morte. Eu vou deixar aqui uma lição muito rápida, uma coisa que vocês podem pesquisar depois em casa por causa do nosso tempo curto, que é a dicotomia versus tricotomia. Teologicamente, dicotomia seria que nós, como seres, como criaturas, somos separados em dois elementos: corpo e espírito. Já na tricotomia teológica, nós, seres, criaturas, somos separados em três elementos: corpo, alma e espírito. Correntes teológicas dos dois lados, os dois com bastante embasamento. Cada um escolhe o seu, não é pecado ser tricotomista nem dicotomista. É só uma questão de ponto de vista. O Espírito seria o nosso sopro de vida, o sopro de vida que Deus dá, né? Como ele deu o sopro de vida nas narinas de Adão, como no Vale dos Ossos Secos também o Espírito soprou vida nos ossos secos. Então o Espírito é esse elemento que traz vida ao nosso corpo. O corpo é a nossa parte corruptível, é a nossa parte que sujeita a doenças, a intempéries, a sofrimentos, tristezas. E a alma seria relacionada à psique que a gente tem, a nossa personalidade, as nossas emoções, o nosso raciocínio. Isso seria a alma. Quem é tricotomista acredita que o corpo morre junto com a alma, só fica o espírito. Quem é dicotomista, o corpo morre e o espírito vai para o Pai, esperando o grande dia da ressurreição. Então, meus irmãos, a morte, ela foi vencida, né? Nós não precisamos temer mais a morte, nós não precisamos mais ficar ansiosos, mas também não precisamos ansiar a morte, né? Paulo fala que viver para mim é Cristo e morrer é lucro, mas isso não quer dizer que ele estava doido para morrer. Ele estava dizendo que a vida dele servia para que o Evangelho fosse anunciado, para que as boas novas fossem anunciadas e divulgadas para todo mundo, para que todo mundo soubesse o que aconteceu. Mas a morte para ele não é o fim, e não é o fim para a gente também. Muito pelo contrário, nós ansiamos estar com o nosso Senhor, mas nós temos uma missão aqui, que é viver para Cristo, viver para a divulgação do Evangelho, viver para dar suporte aos nossos irmãos e exemplo à sociedade. Sermos baluarte e bandeira, né, de Jesus Cristo aqui nessa terra, nesse mundo. Então eu vou deixar 3 reflexões para vocês, que é: as bênçãos espirituais são maiores do que as materiais. Lógico que nós estamos vivos aqui e nós precisamos comer, vestir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos manter a nossa vida aqui na Terra e precisamos de um trabalho, de dinheiro. Só que muita gente fala que o melhor está para chegar, o Senhor vai restituir isso, vai restituir aquilo. Olha, isso é besteira. O melhor já veio, que foi Jesus Cristo, que já fez o sacrifício, que já abriu o caminho para que você pudesse ter a vida eterna com o Pai. Então, anseiemos mais pelas nossas bênçãos espirituais, pela nossa capacitação para a divulgação do reino, do Evangelho,
para que a gente possa estar cada vez mais firme contra o pecado, cada vez mais resistentes. A segunda reflexão é que temos a vida eterna com Cristo. Cristo não é um exemplo social, uma filosofia a ser seguida, um bom mestre, um revolucionário. Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus, encarnado. Essa é a fé que vai te salvar. Essa é a fé que vai te levar para ter uma vida eterna. Não adianta você ser moralmente correto, você fazer boas obras e crer que Jesus Cristo existe. Não é isso. Tudo é porque Ele nos salva, tudo é pelo sacrifício dEle, tudo é porque nós cremos e obedecemos aos seus ensinamentos. Terceira reflexão é que tudo que Cristo nos concedeu através da sua morte e a sua vitória é o que nós precisamos para ter a esperança da vida eterna. Então a morte, quando Jesus voltar em grande poder e glória e julgar os vivos e os mortos, a morte terá o seu golpe fatal. Ela teve um golpe mortal, mas terá o fatal. Jesus Cristo colocará o último prego no caixão da morte e ela não existirá mais, e ela será lançada no lago de fogo e enxofre junto com os condenados. Amém? Então, meu irmão, não tema a morte. Você tem vida eterna, vida abundante com Jesus Cristo. Um bom domingo para vocês e um bom culto. Deus abençoe. Bom dia, crianças, tudo bem? Bom dia, crianças! Hoje nós vamos continuar falando sobre alguns dos personagens da Bíblia que são exemplos pra gente até os dias de hoje. Esses personagens eram pessoas muito boas e eles andavam sempre juntinho de Deus. E a gente deve estudar sobre a vida, sobre a história desses personagens, para que a gente também possa ser pessoas tão boas quanto eles foram e que a gente também possa andar sempre juntinho de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de dois irmãos gêmeos, chamados Jacó e Esaú. Eles eram filhos de Isaac e netos de Abraão, que a gente falou no domingo passado, vocês lembram? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história deles, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, isso quer dizer o primeiro filho. E naquela época era muito importante ser o primeiro filho. Isso era muito diferente mesmo, fazia muita diferença. Pois é, era tão importante que fazia diferença até mesmo na herança que eles recebiam dos pais e na bênção que os pais davam para eles. Muita diferença, não é mesmo? Pois é. O Isaac já era bem velhinho, enxergava bem pouco. Então ele mandou Esaú caçar e preparar uma comida bem gostosa para ele. E então ele lhe daria a bênção. E assim Esaú fez, foi caçar. Pois é, o problema é que Rebeca, que era mãe de Esaú e de Jacó, ela ouviu e ela tinha um filho favorito, que era Jacó. O seu filho favorito era Jacó. E ela queria que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Então, ela teve uma ideia. Ela bolou um plano, chamou Jacó, preparou uma comida bem gostosa e falou para Jacó entregar para Isaac. Só que Jacó não era tão peludo quanto seu irmão. E ele falou para a mãe: Mãe, meu irmão é muito mais cabeludo, muito mais peludo do que eu. Se meu pai passar a mão em mim, ele vai perceber que eu não sou Esaú. Mas Rebeca também teve uma ideia para resolver esse problema. Ela pegou pele de animal e colocou em volta de Jacó. E assim, ele parecia ser todo peludo. Então, Jacó foi levar a comida até o seu pai Isaac. E Isaac, achando que estava falando com Esaú, deu a bênção de filho primogênito para Jacó. Bênção que na realidade era do Esaú. Quando Esaú voltou com a comida, ficou furioso, pois Jacó já havia recebido a bênção em seu lugar. Pois é, Esaú ficou tão furioso que Jacó ficou morrendo de medo e ele resolveu fugir e se esconder do seu irmão em outras terras.
Ele se escondeu por tanto tempo que ele chegou a se casar e até mesmo ter filhos. Mas então, em certo momento, Jacó decidiu que ele devia voltar até a sua terra natal e reencontrar com seu irmão Esaú. Só que Jacó ainda tinha medo de qual seria a reação de Esaú. Ele achava que Esaú ainda estava muito chateado com ele. Mas Jacó tinha se arrependido do que ele tinha feito. E ele, na verdade, estava planejando toda uma forma de pedir perdão para Esaú pelo que ele tinha feito de errado. Mas ainda assim, ele estava com medo de qual seria a reação do seu irmão. Ah, mas que surpresa maravilhosa! Jacó voltou e Esaú não estava mais furioso e recebeu seu irmão de braços abertos e abraçou muito e o perdoou. Pois é. Então, com a história desses dois irmãos, nós aprendemos duas coisas muito importantes. A primeira coisa é com a história de Jacó, porque Jacó fez uma coisa errada, mas no final das contas, ele se arrependeu. E não só se arrependeu, ele também foi pedir perdão. E isso é o que nós devemos fazer quando erramos. Devemos nos arrepender do nosso erro e pedir perdão para as pessoas que foram afetadas por ele. Mas também aprendemos uma coisa muito importante com Esaú, não é? É verdade, Esaú soube perdoar e nós também devemos aprender a perdoar. Vamos perdoar, né, crianças? É verdade. Então, com a história de Jacó e Esaú, nós aprendemos muitas coisas sobre o perdão. Sobre como devemos pedir perdão e nos arrepender e como devemos perdoar o nosso próximo também. Bom, é isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau! Tchau! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei.
Este é o momento em que agradecemos a você pela sua fidelidade na entrega dos dízimos e ofertas ao Senhor. Por meio dos dízimos e das ofertas, que é um ato voluntário, é um ato do coração, de cada adorador diante de Deus, por meio deste ato e dos valores que são dedicados ao Senhor, eles são direcionados para a obra missionária, para a obra assistencial, para a manutenção do culto ao Senhor, enfim, para que a obra de Deus possa ser realizada, sempre com muita responsabilidade, com amor, com toda a seriedade, com a disposição de fazermos tudo sempre para a glória do Senhor. Queremos agradecer a você que tem participado dessa obra da Igreja Batista Memorial de Teresópolis e assim viabilizando que o reino de Deus possa ser expandido aqui e até os confins da terra. Por isso estamos disponibilizando para vocês informações bancárias conforme elas estão aparecendo aí no seu vídeo. Nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ. Também você tem na sua tela o QR Code com as informações bancárias, se você assim preferir. E nós, desde já, queremos agradecer a você, orar por sua vida e desejar que o Senhor continue abastecendo a sua vida e dando ao seu coração um coração liberal, um coração aberto para atender os clamores de Deus, os clamores de um mundo que precisa ouvir a mensagem do Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor Deus o abençoe de uma forma poderosa hoje e sempre. Amém.
para o seu criou os céus e a terra, criou os céus e a terra, criou o sol e as estrelas. Na última quarta-feira, tivemos um problema na transmissão de nosso culto, de tal maneira que a mensagem, continuidade da exposição do livro do Apocalipse, não pôde ser apresentada. No entanto, hoje à noite, no culto, hoje à noite, às 19 horas, teremos a mensagem que seria para a quarta-feira no culto de hoje. E de modo que você não terá nenhuma perda em relação à continuidade da nossa série de mensagens. Então eu espero você hoje às 19 horas em nosso culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem. A palavra do Senhor nos fala na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versos 2 e verso 9, nos diz assim: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. E o verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém. É importante fazer o bem, e nós somos chamados pelo Senhor Jesus justamente para isso, para fazermos o bem. Nem sempre é fácil fazer o bem às pessoas, porque muitas vezes pessoas que olham a prática do bem, às vezes elas distorcem isso e até tentam se aproveitar da bondade, da generosidade, da boa intenção das pessoas que estendem a mão para manifestar o bem. Ainda assim, nós devemos estar prontos para que por meio de nossa vida, o amor de Deus, manifestado por Jesus Cristo, possa alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso numa esfera espiritual, mas também numa esfera material. É sempre importante fazer o bem às pessoas, ainda que não as conheçamos, ainda que não sejam próximas de nós, ainda que sejam, inclusive, como o Senhor Jesus nos ensina, ainda que sejam, inclusive, nossas inimigas. Eu me lembro de uma cena infantil, uma cena bem antiga, lá nos meus arquivos da minha memória, quando eu vi, uma das primeiras vezes na minha vida, uma prática material do bem. Eu me lembro que morávamos então, era bem criança ainda, e nós morávamos na Praça do Carmo, né, no bairro da região leopoldinense ali, no Rio de Janeiro, na Praça do Carmo. E uma ocasião nós tínhamos saído para alguma coisa, que eu não me recordo o que era, e enquanto estávamos voltando para casa, uma chuva muito forte desabou. Rapidamente a rua encheu e nós ficamos abrigados numa padaria, na padaria que tinha na esquina da rua da Avenida Braz de Pina, e ali nós ficamos ali aguardando a chuva passar ali na padaria do seu Fernando. Aguardando ali passar aquela chuva, nós vimos que uma senhora, por alguma razão, tentando atravessar a rua, viu-se impedida. As águas eram fortes e havia também o risco de um bueiro estar aberto ali. Naquele momento, uma pessoa surgiu, um homem surgiu ali e foi até o encontro daquela mulher. Para a visão infantil, aquela rua era muito larga, era apenas uma rua comum, da medida habitual, mas para os olhos de uma criança era uma distância enorme. Aquele homem foi caminhando no meio da água, segurou a mão daquela mulher e a trouxe em segurança até a padaria onde nós estávamos. Interessante, aquele homem ganhou um apelido, e passamos a nos referir àquele homem não por outro nome a não ser por Herói. Víamos ele de vez em quando andando pelas ruas e sempre apontava: olha lá o herói, olha lá o herói. Pessoas que fazem o bem, pessoas que agem de uma maneira bondosa para com as outras. O Senhor não nos chama para sermos heróis, mas Ele nos chama para fazermos o bem.
para realizarmos aquilo que Ele deseja para as pessoas que estão ao nosso redor. É disso que o texto fala, é sobre isso que a palavra do Senhor nos fala. Levar os fardos uns dos outros e não nos cansar de fazer o bem. O apóstolo Paulo está lembrando aos Gálatas a importância do cumprimento da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é a lei do amor, é a lei da prática do amor. O Senhor Jesus deixou claro que nós seríamos conhecidos como seus filhos, nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que manifestarmos uns para com os outros. É a lei do amor presente na família de Deus, na família de Cristo. É por meio do amor. Não porque carregamos uma Bíblia, é porque vestimos uma camisa com uma inscrição bíblica, ou porque em nosso automóvel há um adesivo da igreja ou um adesivo com algum versículo bíblico. Não. Seremos conhecidos como discípulos do Senhor pelo amor que manifestamos uns para com os outros. Essa é a lei do amor, essa é a lei de Cristo, essa é a lei que deve imperar sempre na família do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala sobre fardos, levar os fardos uns dos outros. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos estar atentos. Se queremos cumprir a lei de Cristo, nós precisamos ficar atentos à caminhada um do outro, observando como aqueles que estão ao nosso redor estão caminhando. Com dificuldades, com lutas, seus fardos são pesados demais, suas tribulações opressoras demais, suas dificuldades estão cada vez maiores, alguns estão desfalecendo, alguém já caiu pelo caminho, alguém precisa ser levantado ou mesmo carregado. A palavra do Senhor então nos diz: levai os fardos uns dos outros. A ideia original dessa palavra, fardos, aponta para cargas que são levadas, cargas que precisam ser transportadas deste lugar para aquele lugar. Cargas difíceis de serem carregadas, cargas que são lançadas, não são pedidas, não são muitas vezes buscadas, mas precisam ser levadas e nem sempre podem ser carregadas por uma só pessoa, ou aquele que está investido daquela tarefa não consegue fazê-lo de forma solitária. Este fardo também, esta carga também é utilizada, essa mesma expressão é utilizada também lá em Atos capítulo 15, quando se fala a respeito do cumprimento da lei por parte de judeus e de gentios. Então, essa palavra é utilizada, baros, é utilizada para identificar os pesos e os fardos, a exigência religiosa que é imposta sobre alguém. Então, o fardo é alguma coisa que pesa, é alguma coisa que cansa, é alguma coisa que implica em esforços, e nem sempre todos estão em condições ou têm as forças necessárias para levá-los, para carregá-los. E então o apóstolo Paulo lembra que o ato de ajudar, o ato de compartilhar o fardo do outro, do irmão que está ao redor, da pessoa que está próxima de nós, é na realidade o cumprimento da lei de Cristo. E a lei de Cristo é a lei do amor prático, do amor manifesto por meio de ações, de atitudes, não só por meio de palavras. Querido irmão, querida irmã, você que está me acompanhando, quantas pessoas ao seu redor estão precisando de uma palavra de incentivo, de encorajamento? Quantos estão parados pelo caminho e precisam ser ajudados, empurrados um pouquinho para frente? Quantos já estão sentados à beira do caminho, pensando em desistir, e outros talvez até já estejam caídos? Essas pessoas precisam ser ajudadas. Algumas delas estão soterradas pelos seus fardos. Tribulações, lutas, perseguições, adversidades, enfermidades, situações de ansiedade profunda, sensação de abandono, de tristeza, de decepção, de luta ou de mágoa. Precisamos levar sim os fardos uns dos outros. E o apóstolo Paulo, fazendo a conexão entre o verso 2 e o verso 9, nos diz assim: não nos cansemos de fazer o bem.
Fazer o bem, muitas vezes, como eu disse logo no início, cansa, não é isso? Fazer o bem, muitas vezes, nos faz desanimar, porque muitas vezes as respostas demoram, muitas vezes os resultados parecem demorar demais, os esforços que estão sendo empreendidos parece que não surtem muito resultado. E o apóstolo Paulo, então, ele está, ao falar que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, ele está dizendo isso dentro de um contexto, de uma ilustração agrícola. O lavrador que precisa levantar-se todos os dias para arar a terra, para cuidar da terra, para cuidar da sua lavoura, ele não pode se cansar. Ele tem de enfrentar a doença, ele tem de enfrentar o sol inclemente, ele tem de enfrentar o frio doído, ele tem de enfrentar as adversidades do dia a dia, ele tem de enfrentar os insetos. Ele não pode desanimar, porque ele sabe que dentro de um determinado tempo, diante de um sol tremendo, ele fica mais longe, mas ele sabe que apesar daquele dia de calor incessante ou daquela manhã de frio cortante, ele sabe que depois daquele dia, de outros dias, de semanas a fio, ele vai colher, ele vai experimentar o resultado, ele vai ter acesso ao resultado daquilo que ele plantou. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. O Senhor então nos incentiva a fazermos o bem, a realizarmos o bem. Pode demorar e ser cansativo. Pode ser que sejamos tentados pelo cansaço ou pela tentação de vivermos para nós mesmos, de vivermos para as nossas próprias facilidades e para os nossos próprios benefícios. No entanto, se não nos cansarmos, nós vamos colher no tempo certo, colher os resultados dados por Deus. A bênção que Deus distribui, multiplica, repassa para as pessoas por meio da nossa própria vida. Levar os fardos uns dos outros, não nos cansemos de fazer o bem. Mas como podemos fazer o bem de uma forma prática? Como podemos fazer o bem, manifestar o bem de uma forma que abençoe e que faça diferença nas vidas? Quando olhamos para a palavra de Deus e para as evidências ao nosso redor, nós entendemos que nós fazemos o bem quando nós servimos e de uma forma comprometida ao nosso Deus. Fazemos o bem quando nós o servimos, quando nós o adoramos, quando nós nos comprometemos com o Senhor. Quanto mais comprometidos estivermos com o Senhor, mais aprenderemos de Deus, mais estaremos vivendo os propósitos de Deus para a nossa vida, mais estaremos guardando aquilo que o Senhor nos tem ensinado, e isso vai transbordar para a nossa vida como um todo. Vai fazer com que as pessoas percebam a diferença da presença do Senhor em nossa vida. Todo aquele que tem um compromisso de servir e adorar o Senhor, reflete isso no seu dia a dia, no seu relacionamento como marido, como filho, como pai, no seu relacionamento como profissional, como um servidor, como alguém que atua na sociedade. Quando vivemos com o Senhor, quando estamos comprometidos com Deus, quando adoramos ao Senhor, quando servimos a Deus com a nossa vida, isso repercute em nossa vida social de uma forma muito especial. Quando fui pastor no interior de Minas, na cidade de Manhuaçu, eu fiz parte durante bastante tempo do Conselho de Segurança Pública da cidade. E nesse conselho conhecemos então muitas pessoas, e uma dessas pessoas que nós conhecemos foi o Coronel Henriques, o coronel da Polícia Militar. Um homem muito zeloso e um grande profissional que deixou assim uma saudade muito grande, uma marca muito grande de uma pessoa muito íntegra e muito correta também. Uma ocasião, em meio à reunião do conselho com representantes de todos os segmentos da sociedade, daquela cidade, ouvimos então um testemunho que muito me alegrou o coração, quando o Coronel Henriques mencionava que estava para acontecer na cidade uma programação, uma concentração na praça principal da cidade, uma concentração pelo Dia da Bíblia, se bem me lembro.
E naquele momento ele disse o seguinte: para essa concentração eu preciso destacar apenas, no máximo, dois militares, né? Dois policiais. Uma viatura com 2 policiais é o bastante, né? E ele dizia, ao contrário, né, do que acontece quando tem shows, né, em nossa cidade, em que eu tenho que colocar quase que o destacamento inteiro. E eu preciso colocar apenas 2, né, numa programação dessas dos evangélicos, por uma razão muito simples, né? Não há briga, não há confusão, não há tumulto. Não existe dificuldades maiores e, inclusive, são pessoas que normalmente nem sujeira fazem, né? Colocam seu lixo nas lixeiras e com isso não causam nenhum transtorno. Terminado o horário limite, vão para as suas casas, não ficam perturbando nas ruas, não criam nenhuma outra dificuldade. E dizia ele que bom seria se todos seguissem este exemplo. Queridos, fiquei muito feliz com aquele testemunho de um homem que não era evangélico, mas que podia observar que quando de fato andamos com o Senhor, servimos ao Senhor e nos comprometemos com Cristo, fazemos o bem para aqueles que estão ao nosso redor. Damos um bom testemunho e o bom testemunho sempre traz bênção para as pessoas. Fazer o bem estando comprometido com o Senhor. Fazer o bem também quando atuamos em favor dos nossos irmãos em Cristo Jesus, os domésticos da fé. Precisamos olhar ao nosso redor, verificar no meio daqueles que estão conosco em adoração e verificar se eles estão carecendo de algo, estão precisando de alguma coisa. Muitas vezes nos fechamos na nossa própria facilidade, na nossa própria satisfação e esquecemos de olhar em volta, de olhar aqueles que estão dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio convívio e que muitas vezes precisam de algo, precisam de ajuda, de uma palavra de apoio. É por isso que é tão importante estarmos juntos em comunhão. É por isso que é tão importante, mesmo em tempos de quarentena e de separação física, estarmos ligados e sabermos o que está acontecendo uns com os outros para que possamos fazer o bem aos nossos irmãos, aqueles que são domésticos da fé, aqueles que estão caminhando conosco, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fazer o bem àqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Fazer o bem também quando apresentamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Apresentar Jesus como Salvador e Senhor é o melhor bem que podemos fazer para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando evangelizamos aonde estamos, quando enviamos e falamos de Cristo em outros lugares e até os confins da terra, nós estamos fazendo o bem. Evangelizar, fazer missões, compartilhar Jesus Cristo é fazer o bem às outras pessoas. Precisamos então entender que levar os fardos e fazer o bem sem se cansar implica também em anunciar Jesus Cristo como Salvador e Senhor a todas as pessoas que pudermos, perto ou longe e até os confins da terra. Mais ainda, fazemos o bem, querido, querida, quando nós, de uma maneira especial, nos envolvemos em alguma causa que leva coisas boas e que faz o bem às pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós achamos que só podemos fazer o bem através da igreja, não é isso? Ou por meio de algumas ações da igreja. Mas nós podemos fazer o bem por meio de organizações, de instituições, de ações que não são muitas vezes religiosas, que não são muitas vezes nem mesmo evangélicas, mas que contribuem para o bem da sociedade, contribuem para o bem da coletividade, que defendem alguma causa significativa para o mundo, para a sociedade e por meio dela podemos fazer o bem. Podemos contribuir para que as coisas ao nosso redor sejam melhores e as pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor. Então é apenas pela igreja que podemos então estender o bem, mas presentes em outros lugares e em outros setores da sociedade, podemos com certeza realizar e fazer o bem. Querido irmão, querida irmã, nós vemos um tempo de muito egoísmo. Muito egoísmo. Muitas vezes nós falamos que a nossa sociedade está muito egoísta, enfim, mas isso acaba refletindo também no contexto cristão. Muitos cristãos estão buscando bênçãos, prosperidade, crescimento, realização, sucesso para si mesmo.
para o seu próprio deleite, estão querendo apenas para si, não estão preocupados em partilhar este bem para outras pessoas, levar as cargas e fazer o bem àqueles que estão ao seu redor. Vivemos um tempo de cristianismo egoísta e precisamos romper isso, precisamos quebrar isso para que possamos, como diz o apóstolo Paulo, cumprir a lei de Cristo, que é a lei de amor, que é a lei do amor manifesto em nosso coração pela presença do Senhor Jesus. Precisamos aprender a levar os fardos, a compartilhar o amor, a não nos cansar de fazer o bem. Sadhu Sudha Singh foi um missionário entre os hindus. Aquele homem pôde pregar a palavra do Senhor por toda a Índia e notadamente no norte da Índia, nos lugares mais frios e mais remotos. Singh pôde então levar o evangelho do Senhor Jesus ali. Uma ocasião, já idoso, foi perguntado por pessoas que queriam saber dele algumas experiências e algumas lições e perguntaram a ele qual é a pior coisa da vida, qual é a situação pior da vida. Aquele homem experiente, aquele missionário experiente, refletiu, pensou e respondeu. E ele disse assim: a pior coisa da vida é não ter um fardo para levar. As pessoas perguntaram: ué, mas como assim não ter um fardo para levar? E ele disse assim: vou explicar. E ele mencionava que caminhava de uma cidade para outra a pé, não havia outra forma de transporte a não ser os próprios pés. Uma nevasca estava se formando e tinha, portanto, algumas horas, né, para chegar à próxima cidade. Caso contrário, a nevasca o alcançaria naquele percurso e, com toda certeza, morreria de frio. Juntou-se a ele uma outra pessoa que, encontrando no caminho, eles então avançaram, e aquele homem era um budista, ele era um cristão. Na caminhada, eles olharam seus relógios e disseram: nós precisamos chegar em poucas horas na próxima cidade, senão nós vamos morrer. E eles apressaram o passo. Quando chegaram num determinado ponto da cidade, havia um homem caído. Aquele homem estava caído, mas não estava morto. Os dois pararam, observaram a situação daquele homem. Sadhu disse: bem, nós não podemos deixar esse homem aqui, nós precisamos levá-lo. Você me ajuda a levá-lo, a carregá-lo até o nosso destino? E aquele homem disse o seguinte: olha, nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso porque nós vamos perder tempo. Nós não chegaremos em tempo na próxima cidade. E aí nós três vamos morrer. Nós três vamos ficar no meio da neve. Além do mais, o destino quis que ele assim ficasse no caminho. Não somos nós que vamos mudar o destino. Sadhu não se convenceu daquela palavra e ele disse assim: ok, mas eu vou ajudar esse homem. E aquele outro homem disse assim: bem, então, eu sinto muito, mas eu vou caminhando. Lamento porque vocês dois vão morrer pelo caminho. E ele se foi. Sadhu, com muita dificuldade, conseguiu colocar aquele homem nas costas, né, e começou a caminhar com muita dificuldade, levando aquele homem pelo caminho. As horas estavam passando e quanto mais próxima aquela nevasca chegava, mais forças interiores aquele homem tinha de fazer para poder então continuar caminhando com maior rapidez, com aquele fardo e chegar até aquela cidade. Um pouco antes de chegar àquela cidade, já com um frio muito intenso, Sadhu passou e percebeu que havia um homem caído no meio da neve, e ele percebeu que era aquele primeiro companheiro de caminhada dele. Não suportou o frio e ele continuou e conseguiu chegar à cidade antes da nevasca. O esforço que ele fez para carregar aquele homem caminhando a passos largos o fez suar tanto, o fez aquecer tanto que ele venceu o frio, e por causa disso ele conseguiu chegar e salvar aquele homem, o que não aconteceu com o outro que estava apenas caminhando sozinho. Então Sadhu arrematou e disse: é por isso que a pior coisa da vida é não ter um fardo para carregar. Querido, muitas vezes nós olhamos em volta e dissemos: bem, é problema dele, é problema dela.
Eu não vou dividir o que eu tenho. Eu custei a conseguir e eu preciso ter até chegar ao meu destino. Eu não quero levar o fardo do outro. E muitas vezes, em função de uma caminhada aparentemente mais fácil e mais acomodada, é essa caminhada que nos deixa pelo caminho. Enquanto que quando nos juntamos para carregar o fardo, ganhamos razões maiores, ganhamos desafios maiores e, em muitos momentos, forças maiores para cumprirmos a nossa caminhada e ajudarmos o nosso próximo a cumprir a caminhada dele. A Bíblia então nos ensina: levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Querido, há uma colheita no tempo certo para todo aquele que ajuda a levar os fardos e não se cansa de fazer o bem. Que o Senhor possa abençoá-lo e que o seu coração se abra para fazer o bem, sem olhar a quem, como nos ensina a sabedoria popular, como nos ensina a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra por meio do Teu Espírito ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, olhar em volta, ajudar aqueles que estão cansados com seus fardos. Que possamos, ó Deus, compartilhar e que juntos possamos chegar ao destino, possamos chegar, ó Deus, ao lugar onde colheremos, onde veremos os resultados daquilo que realizarmos, dos esforços que empreendermos. Ó Deus amado, ajuda-nos a cumprir a lei de Cristo, ajuda-nos a, como família do Senhor, manifestar o amor, não apenas àqueles que estão dentro da família cristã, mas a todos aqueles que pudermos alcançar com o Teu amor e com a Tua graça. Continue abençoando nossas vidas, a Tua igreja. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final do culto desta manhã. Nosso desejo é que você tenha um domingo abençoado, juntamente com a sua família, juntamente com seus amigos, através das redes sociais, através dos contatos telefônicos, enfim, que você possa ter uma tarde de saúde, de bom descanso, que a graça do Senhor possa repousar sobre você ao longo desta tarde, deste domingo e também ao longo desta nova semana. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esta manhã, por este momento de culto, de adoração ao Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Que o Senhor nos ajude a levar as cargas uns dos outros. Que o Senhor não permita que venhamos a desanimar na prática do bem, mas que sempre e em todo momento possamos mostrar Jesus Cristo através de nossa vida, do nosso serviço, do amor prático a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Guarda-nos ao longo desta tarde, abençoa-nos, guarda essas verdades e essas experiências vividas agora em nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.